vai Quaresma, são 4-4, vai Portugal, Renato solta, vai para a área miúdo, dá para Nani, vai fazer a finta, já faz o remate à direita, Ronaldo tira, a bola não entra, é golo! Está aqui a reviravolta, está ao outro lado da moeda, Ricardo Quaresma, vai outra vez, gol! Ricardo Quaresma nasceu em Lisboa em setembro de 83. Cresceu num casal ventoso e disse numa entrevista que se não fosse o futebol, podia ser traficante, podia estar preso, podia estar morto. Tornou-se profissional com 16 anos e ganhou tudo o que havia para ganhar, tendo sido, entre outros, campeão do mundo pelo Futebol Clube do Porto e campeão europeu por Portugal. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. O convidado de hoje é perito em dar nas vistas. Dizem que inventou as trivelas e há até quem lhe chame Harry Potter. Muitos dizem que é pelos truques de magia que fazia em campo, mas nós acreditamos que tem tudo a ver com os óculos. Pois é, porque para ter aquela visão de jogo em campo, convém ter o olhar em forma. Na Optivisão, garantimos que todos os olhares são game changers. Marque já o seu exame visual em optivisão.pt. Optivisão é outro campeonato. Ricardo, olá. Bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado por estás aqui hoje. Obrigado. É uma honra ter-te aqui. Ricardo, esta entrevista deste não sei a quem, mas não dás muitas entrevistas, é mais uma razão por te agradecer estás aqui hoje. Tu deves tudo, ou quase tudo, ao futebol? Sentes isso? Quase tudo. E já disse isto muitas vezes às pessoas mais chegadas a mim, que tudo aquilo que eu tenho é graças ao futebol. E não era para ser assim, porque tu, quando começaste, é que não querias ser futebolista, tinhas dois hobbies, tinhas karaté e hockey em patins. Queres-nos falar sobre isso? Era o karaté, ainda hoje adoro ver kickbox, MMA, é uma coisa que eu gosto, faço também boxe. Fazes boxe? Karaté não? Karaté não, de vez em quando faço kick. É um desporto que eu sempre gostei. E depois o hockey acho que foi mais aquela fase em que os amigos vão e tu também queres ir atrás, sabes? Mas tinhas amigos que jogavam hockey patins? Na altura jogavam no Caco, ali em Campo de Ourique. Era onde eu vivia com a minha mãe e com os meus irmãos. E na altura foi mais isso. Os meus colegas jogavam todos hockey, eu era o único que jogava futebol, que na altura já estava no DDS. Na altura era o Domingos Sávio, agora acho que mudou de nome, que era ali perto do Casal Ventoso, era um clube do bairro, onde toda a gente do Casal Ventoso jogava ali também. E eu comecei aí e deu-me para ir treinar hockey. Mas acho curioso, porque eu tinha ideia que o hockey em patins era uma coisa mais, talvez, anos 60, pelo menos que lá que há essa tradição em Portugal, ao contrário de outros países. É um país muito forte em hockey em patins, mas tinha ideia que era uma coisa mais antiga do que a nossa geração. Não, mas pá, por acaso todos os meus colegas gostavam de hockey, então uns já jogavam lá, eu não percebia nada de hockey, mas como eles estavam lá, disse, ok, também vou treinar. Fui lá, gostei. Cheguei a casa e disse à minha mãe, olha, vou trocar o futebol pelo hockey. E a minha mãe ficou a olhar para mim e disse, tu és maluco. Mas porquê? Não sei, sinceramente, ainda bem que ela disse isso. Que idade é que tinhas? Era miúdo, tinha para aí 7, 8 anos. E ela já sabia que tinhas o que eras bom? Não, com essa idade é impossível alguém dizer que tu vais ser jogador. Mas tinhas talento? Já dava uns toques na bola, mas tipo, a minha mãe disse, não, ou jogas futebol, porque na altura o meu irmão também tinha ido para o Sporting,
E eu estava prestes a ir para o Sporting e ela disse: não, ou tu vais com o teu irmão para o Sporting e continuas o futebol, ou então não há desporto. Sais de casa, vais para a escola, e sais da escola, vens para casa. E coisa que eu não queria era estar em casa. Então eu disse: não, até eu continuo no futebol. E foi assim que, entretanto, também fui para o Sporting. Depois é outra realidade, porque o Sporting é o Sporting. Não tem nada a ver com 8 anos no Sporting, não foi? Ia fazer 9. E como é que foi? Ou seja, foste lá, treinos, captações? Aqui a história começa, a história gira porque eles vão contratar o meu irmão lá ao DDS, que é onde eu jogava, e estava lá o senhor, o Olheiro, na altura era Olheiro, foi lá para ir buscar o meu irmão a seguir ao jogo, e a seguir ao jogo dele jogava a minha equipa, que éramos mais novos, não é? E neste espaço de 15, 20 minutos, que era o tempo do meu irmão tomar banho, sair para o senhor levar o meu irmão, ele ficou a ver o meu jogo. Entretanto ele achou que eu tinha talento para jogar no Sporting, e quando o meu irmão vem do balneário, já vestido, já pronto para ir para o Sporting, para assinar com o Sporting, ele perguntou se o meu irmão conhecia aquele miúdo pequenino que estava ali, atrevido, e ele disse: conheço, esse é meu irmão. E ele disse: então pronto, então vamos esperar, e vais tu e vai o teu irmão. Eu estava a achar que tu ia dizer que tinhas ido tu em vez do teu irmão, que era não, fomos os dois, porque o meu irmão também jogava muito à bola. Infelizmente não teve a sorte que eu tive, mas jogava muito à bola. É mais velho, quantos anos que tu? É 3 anos mais velho que eu. Entretanto eu fui às captações, enquanto o meu irmão já foi para ficar, eu fui para ver se ficava. Faço um treino e a seguir a esse treino já me chamaram, já disseram que queriam falar com a minha mãe para assinar os documentos, que queriam ficar comigo, e depois a partir daí foi sempre a evoluir. Sempre a extremo? Começaste a avançar? Não, eu era número 6. Número 6. Isso é uma grande novidade. Eu era número 6. Eu sou campeão de infantil pelo Sporting a número 6. Podes só dizer aqui aos nossos ouvintes que não são habituais adeptos de futebol o que é o número 6 e porque é que nós não estamos aqui a rir? Hoje em dia é trinco, não é? Sim. Hoje em dia o número é o trinco, é o que dá a porrada. Mas na altura não, na altura jogava-se mais futebol. Hoje em dia o futebol está diferente. Mas eu era o número 6, em que depois joguei número 8, depois tive muito tempo a número 10, até que apanhei mais ou menos nos juvenis. Foi nos juvenis mais ou menos que eu apanhei um treinador chamado Zezinho, em que ele chegou ao pé de mim e disse: tu para jogares comigo ou jogas a extremo ou não jogas. Porquê? Porque na altura era muito brinca na areia. Como eu sempre tive essa facilidade de sair do adversário com a técnica que tinha, às vezes exagerava, porque em vez de ir para a baliza não ia, voltava para trás, queria dar cuecas, queria dar cabritos, e porque o futebol, eu acho que é isso, é magia, só que também tens que ser objetivo. Eu acho que exagerava um bocado da técnica que tinha, então ele disse: és muito bom, mas para jogares comigo tem que ser extremo. E eu na altura aceitei, porque era para jogar com os mais velhos, e lá estávamos a falar do Viana, era essa equipa de Viana, Carlos Martins, Lourenço e não sei o quê, que eram mais velhos que eu, e eu disse: ok, se é para jogar nos mais velhos eu não me importo. Mas não fui muito convencido, mas a verdade é que ajudou-me bastante, porque para mim era mais fácil, porque tu no meio campo tens muita confusão, e tu a extremo apanhas sempre 1 para 1. Mais espaço. Tens mais espaço, tens mais liberdade, és tu e o lateral, e isso para mim era uma alegria. Se ficar só 1 para 1 era o meu ponto mais forte, então fez-me crescer. Como é que se trabalha, tu próprio e os teus treinadores, como é que se trabalha essa técnica, esse teu talento, chamamos aqui brincar na areia, mas que tiveste que ir trabalhando isso, sim, para tornar-se mais objetivo, usando as tuas palavras, e mais um jogo de equipa? Como é que isso foi fazendo? Tem muita disciplina? Eu acho que também depende muito do teu treinador.
porque há certas idades que é o treinador que tem que chamar a atenção, tem que explicar o que é jogar em equipa. Obviamente que a individualidade resolve jogos, porque há momentos do jogo que precisas disso, precisas de alguém criativo, precisas de alguém diferente dos outros para abrir espaço, para resolver o jogo, mas tens que ser objetivo e tens que aprender a ajudar a tua equipa a jogar mais fácil, a correr para trás, a dar porrada quando tens que dar porrada, a parar jogadas quando tens que parar. E eu acho que isso depende muito também do treinador, porque hoje em dia eu vejo muitos treinadores a deixarem alguns miúdos que dizem que são grandes jogadores a fazerem de tudo, e vamos ver se mais tarde não os vão prejudicar, porque a mim ainda bem que eu tive treinadores rígidos comigo, porque me ensinaram muita coisa, ensinaram-me a ver muita coisa, porque o futebol não é só tocar na bola, o futebol é muito mais que isso. Há muito jogo sem bola, não é? Não, muito jogo sem bola, e lá está, tu quando vens da rua, e hoje em dia já não há isso, e nós vinhamos todos da rua, lá está, tu na rua, o que é que tu fazes? É aquele futebol criativo, é aquele futebol mágico, não é? Porque queres já cuecas, queres já cabritos, a gente vê quem é que finta mais. Queres dar, mas nem todos podem dar, nem todos têm o teu talento. Sim, mas o talento... Toda a gente quer dar, mas depois conseguir fazer isso de forma recorrente. Sim, mas é aquilo que eu digo, o talento ninguém te dá. Ou nasces contigo ou não nasces. Tu acreditas nisso? Eu acredito nisso. Eu acho que nenhum treinador, nenhum empresário te dá talento. Entendes? Já nasces contigo. Agora, claro, tens que ter alguém que te ajude a evoluir esse talento. E essa confiança que tu sempre mostraste, já percebeste que eu já te vi várias vezes a jogar ao vivo, mas também conheço bem a tua carreira, mas essa tua confiança também é algo que se trabalha desde pequeno, ou é algo também que nasce contigo? Isto pergunto porque sempre passaste a mensagem de ser uma pessoa muito confiante, enquanto jogador, enquanto pessoa, enquanto ser humano, tanto as duas coisas. Isso foram os teus pais, foi a tua família? Eu acho que já nasce contigo. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos e todos eles são diferentes. Tens a Ariana. Tenho a Ariana, a Cauana e o Ricky, que joga no Sporting também. E que já faz marca penaltis também de letra e gol se foi também da bicicleta. Sai alguém que nós conhecemos. Mas é verdade, isto foi este ano. Foi um penalti de letra e um gol de bicicleta também este ano. E lá está. São miúdos, todos eles diferentes uns dos outros. Por isso eu acho que a personalidade e o caráter já nasce contigo. Obviamente que depois os teus pais já têm a educação que têm que dar, mas a personalidade e o caráter eu acho que já vem contigo. Ninguém te dá. Mas são confiantes os 3? Ou têm... Não, são muito confiantes, mas são diferentes. Por exemplo, eu posso dizer que a Ariana é uma miúda super educada, e educados são todos, porque isso eu, graças a Deus, tenho filhos muito bem educados. Mas, por exemplo, a Ariana é uma miúda que não quer problemas com ninguém, só quer estar no canto dela, quer estar bem com toda a gente. O Ricky já é mais rebelde, tem 12, não é? Tem 12, já é um miúdo mais rebelde. A Cauana eu acho que a Cauana ainda consegue ser mais rebelde que o Ricky, sabes? Por isso é que eu te digo, são muito diferentes uns dos outros, mas todos eles têm personalidade forte. Tens orgulho nos 3? Muito orgulho nos 3, porque fazem aquilo que querem, fazem aquilo que acham que devem fazer, não vão na conversa de ninguém, têm a opinião deles. Obviamente, estejam certos ou estejam errados, têm a opinião deles, e eu acho que isso é importante, a gente também falarmos aquilo que pensamos. Nem sempre estamos certos, mas temos que opinar e temos que passar para as pessoas aquilo que pensamos. Tu disseste que não queres que, isto em relação ao Ricky, que ele tenha mais oportunidades que os outros por causa do seu nome. Infelizmente terá sempre o nome do pai em cima dele, para o bem e para o mal, dizes tu. Isto é uma benção, é uma maldição, o nome Quaresma. Eu consigo me rever nisto também, porque tenho um pai mais ou menos carismático. Mas isto é uma benção e é uma maldição ao mesmo tempo, ter este apelido. Eu acho que é uma benção, Os meus filhos nasceram com a benção de terem um pai que conseguiu
alcançar o que alcançou. Mas obviamente tenho muitas conversas com o meu filho e preocupa-me, porque o ser humano às vezes é mau. E é o que eu digo ao meu filho: vão estar-te sempre a comparar comigo, tanto para o bom como para o mau. Se fizeres uma coisa fantástica, eles vão dizer que o teu pai também já que sais ao pai. Se fizeres uma coisa horrível, também vão dizer que sais ao pai, porque o pai também tinha um feitio dentro de campo complicado e por isso tens de estar preparado para isso. Mas sinceramente, para um miúdo de 12 anos, por isso é que eu estava a dizer que tenho muito orgulho nos filhos que tenho, porque tem uma personalidade forte. E ainda há pouco tempo ele deu uma resposta a alguém que estava connosco, que eu fiquei a olhar para ele e acabei por não responder, porque acho que ele disse tudo, porque vieram com essa conversa do vais ser melhor que o pai, e ele virou-se e ele disse: o meu pai tem a sua história e eu vou fazer a minha. Pronto. Por isso não me comparem com o meu pai. Ponto final, parágrafo. E eu fiquei calado, fiquei orgulhoso de ouvir ele dizer isso, porque é a realidade. Eu sou eu e ele vai ter que fazer a sua história. Por isso é que eu digo que eu quero que ele faça a história por ele e não por mim. Por razões diferentes, também disseste que pelo facto de teres também ser cigana, e também que foste de certa forma, não sei se foi discriminado, mas disseste que tive de fazer o triplo para ser aceito quando eras mais novo. Isso é algo que tu sentiste numa altura que não se falava de bullying, quer dizer, não se falava porque a palavra cá não existia. Tu sentiste isso por seres diferente? Não, a minha mãe é africana e o meu pai que é cigano. Okay, então pronto. Então olha, estás a ver que a minha pesquisa está errada. Vou daqui ao Google fazer aqui uma queixa. Mas não era a questão de sentir. Nunca ninguém me tratou mal. Não posso estar aqui também a fazer-me de coitadinho, porque isso é mentira. Nunca ninguém me tratou mal. Agora sentia que as pessoas olhavam para mim de maneira diferente. Às vezes aquelas brincadeiras do ao cigano passa a bola, ao cigano isto, ao cigano aquilo, tu sentias que não era com carinho, que era com maldade. As palavras importam, não é? E as palavras importam muito, porque é como às vezes eu digo, hoje em dia é tudo. Tens de ter muito cuidado naquilo que dizes. Eu tenho amigos pretos, tenho amigos brancos, tenho amigos chineses. Tens amigos ciganos? Teve cá, o Nininho Vaz Maia teve cá, mas sabias que ele teve cá no podcast? E ainda é meu primo, ainda me pertence. Foi o episódio mais ouvido de sempre, do Nininho Vaz Maia, aqui é o nosso, portanto só para perceber. Eu fico feliz pela evolução do Nininho, e é aquilo que eu digo. Mas eu acho que foi esse tipo de situações que sempre me deu força para ser alguém na vida, sabes? E é aquilo que eu digo ao meu filho: quanto mais criticam, tu tens que ter mais força para calar essas pessoas. Porque o mundo do futebol, quando estás bem, é fácil, porque toda a gente bate nas costas, mas também há muita falsidade. E tu tens que perceber quem é quem. Tens orgulho nas tuas raízes ciganas e africanas? Muito. E passas essa. Tenho muito orgulho nos pais que tenho, não trocava os meus pais por nenhuns. Nascemos pobres. Tivemos muita dificuldade em muita coisa. Os meus pais separaram-se, tinha eu 4 aninhos. Tivemos muita dificuldade em muita coisa. Mas o pai teve ausente uma fase, uns anos. Sim, o meu pai tive 2 anos sem ver o meu pai. Mas tenho pais fabulosos e não trocava os meus pais por nenhum. Os teus pais davam-te essa liberdade que tu daste aos teus filhos na altura, obviamente eram tempos diferentes. Era obviamente diferente. Que tu hoje em dia consegues dar muito mais aos teus apoio, filhos. sim. Mas davam-te essa liberdade? Como é que era? Não davam, porque imagina, a minha mãe tinha 3 trabalhos na altura. Eu andava sempre na rua sozinho com o meu irmão, mas ele era mais velho, tinha outros tipo de amigos, né? Eu era mais miúdo, tinha os miúdos em que andava a jogar a bola, andava na altura na pendura dos elétricos, por exemplo, que era o que havia. Andávamos naquela fase em que íamos para o Jardim da Estrela a jogar a bola, a fazer N de coisas, e praticamente andava quase sempre sozinho, porque a minha mãe entrava às 4 da manhã na Praça da Ribeira. Depois saía dali, ia para mais 2, tinha
trabalhava a limpar casas, saía de uma casa e ia para outra, então só via a minha mãe. Depois, entretanto, eu ia treinar, saía da escola e ia treinar, então só via a minha mãe praticamente à noite. Então era assim, foi uma fase assim meio complicada, porque apoiavas-te novamente nos teus pais como podias, mas também nos teus amigos, outros familiares. No meu irmão também, porque andávamos muito juntos, não é? Porque o meu irmão chegou ali a uma fase que era irmão, era pai, sabes? Era ele que se preocupava, era ele que me criava. Então era ele que estava sempre em cima de mim, porque eu sempre fui um miúdo muito reguila, muito ativo, e ele sempre teve medo que eu entrasse noutros mundos. E nisso eu tenho que lhe agradecer, porque nunca me deu oportunidade para isso. Tudo o que eu fazia ele sabia, por outras pessoas, então dava-me aquelas duras, às vezes apertava comigo, e muitas das vezes eu não fazia certas coisas porque sabia que ia chegar aos ouvidos dele. Então pensava sempre duas vezes, será que vale a pena fazer isto? Então tenho que lhe agradecer, porque já lhe disseste? Não, já lhe disse várias vezes. Ele sabe que eu agradeço-lhe isso. Mas lá está, irmão mais velho é para isso que serve, né? Para ajudar os mais novos, e ele fez bem o seu trabalho. E estão muitas vezes juntos? Estamos muitas vezes juntos. Tenho duas sobrinhas fantásticas, e que ainda agora vai de férias comigo. Temos uma boa relação. Como é que são as vossas tradições? Se é que têm de férias, Natal, etc. Passam juntos, família, todos? É pá, sim, quando dá, sim, porque eu quando jogava era complicado passar o Natal com a família toda, porque na Turquia a gente jogávamos quase até ao dia de Natal, depois tínhamos ali uma semaninha de férias, mas depois já voltavas porque tinhas logo os jogos da taça, e tínhamos uma mini pré-época, então não tinhas assim muito tempo para estar com a família. Agora que não jogo é mais fácil. Tu estavas há bocado a falar sobre a amizade no futebol e as falsidades. Tu tens muitos amigos dessa altura em que estavas, como tu dizes, mais na rua, em que estavas de infância, adolescência. Do futebol? Não, em geral, na vida. Guardas muitos amigos dessa altura? Epá, hoje em dia não, porque lá está, muitos da minha infância, e por isso é que eu dei essa entrevista, que se não fosse jogador podia ser traficante, podia estar morto, podia-me ter acontecido muita coisa, porque os meus amigos de infância, uns estão mortos, outros estão agarrados à droga, outros saíram do país porque tiveram que fazer a sua vida noutro país. Então não tenho assim muita ligação às pessoas da minha geração que foram criados comigo. Há uns que os vejo, e quando os vejo faço uma festa e fico a falar com eles, mas seguimos vidas diferentes. E no futebol é possível fazer essas amizades no futebol? É possível fazer. Qual é o teu filtro? Tu és muito desconfiado, estavas a bocado a dizer, das falsidades. Como é que fazes para filtrar as pessoas boas e as más? Ficas no teu canto. Eu sou uma pessoa que brinca com toda a gente, mas sei até onde é que posso ir e até onde é que posso contar com as pessoas. E eu acho que isso, a vida ensina-te isso. Por isso é que eu digo muitas vezes aos meus filhos, a escola da vida é o mais importante para nós crescermos. E lá está, no mundo do futebol sempre fui muito divertido, no balneário. Obviamente não brincava com todos, brincava com aqueles que tinham mais confiança e que eram mais da minha geração. Mas se tu me perguntares se eu tenho amizade com muita gente agora que deixei o futebol, falo com um ou outro, mas não tenho assim muitas amizades. Como é que tu começas com 16 anos, não é? Como profissional, tu dizias há pouco que tens mau feitio, ou pelo menos és conhecido por ter mau feitio, e dizias que ferves em pouca água. Como é que foi conseguires ultrapassar esse, ou pelo menos tentar mitigar de alguma forma esse teu feitio? Não é questão de ser mau feitio, sabes? Tu no futebol tens que ser o politicamente correto, tens que dizer o que as pessoas gostam de ouvir.
E eu sempre, lá está, eu sempre disse aquilo que penso. Não... Mas com 16 anos eras o mais novo da equipa profissional do Sporting quando estreias, digo eu, se bem me recordo. Sim, eu com 16 anos estava na equipa B, que foi na altura que lançaram a equipa B do Sporting. E com 17 anos fui para a equipa principal. Okay, 17, pois é verdade. E és campeão com 17? 18 já, com o Bologna. Com o Bologna. Sim. E há pouco eu estava a dizer isso a ele. Eu prefiro ouvir mais, ouvir mais do que falar, sabes? Tipo, eu cheguei a um balneário onde tinhas João Pinto, Jardel, Pedro Barbosa, Rui Jorge, Paulo Bento, N jogadores fabulosos, onde eu ouvia muita coisa e aprendia com eles. Por isso eu nunca fui assim de falar muito. Gosto de brincar, mas lá está, brincava quando eu sabia que podia brincar. Mas depois, claro, depois havia coisas que eu não gostava e tinha que falar. Nunca levei isso, nunca levei nada para casa. E mais uma vez, é preciso ter muita confiança. Com 18 anos entraram no balneário com esses pesos pesados. Disseste alguns, mas disseste, há mais, não é? Tens muitos ali que eram pesados, mas lá está, eu falava, mas nunca fui mal educado para ninguém. E em campo? Havia respeito mútuo, recíproco entre vocês? Sim, havia, mas lá está, eu dentro de campo eu sempre fui um miúdo que não respeitava ninguém. Não respeitava ninguém no bom sentido, porque repara, há miúdos que quando se estreiam olham para o lado de lá. Imagina, eu com 18 anos, a caminho dos 19, eu estava no Barcelona, não é? Eu com 19 anos eu jogo um Barcelona-Real Madrid, onde está o Roberto Carlos, que é dos melhores de sempre. Sim, defesa esquerda. E tu com 19 anos é normal que olhes e fiques a tremer, ou fiques, agora vou levar com um jogador, um fabuloso jogador, não é? E isso a mim nunca me preocupou, sabes? Eu nunca tremi por jogar contra ninguém. Então acho que lá está, era aquilo que estávamos a falar há pouco. Isso já vai da tua personalidade. A mim dava-me ainda mais vontade de jogar contra esses jogadores. Era um desafio. Era um desafio porque tu olhas para eles e dizes: ok, então vamos lá ver se és assim mesmo tão bom como as pessoas dizem. E era isso que eu metia na cabeça. Eu sabia que eles eram bons, mas que eu também era bom. Então era ali um choque de titãs, mas pá, aprendi muito porque jogar contra esses jogadores realmente é fabuloso, porque pá, o futebol parece fácil a jogar ao lado deles e contra eles. A primeira grande conquista que tiveste foi a dobradinha do 2002, não é? Pelo Sporting, Campeonato e a Taça. Isso foi um momento especial ou foi o início de muitos momentos especiais? Quer dizer, de repente estavas ali e entras com... Não, claro que foi um momento especial, porque nunca pensei que chegasse à primeira equipa tão cedo. Porque eu acho que hoje em dia é mais fácil tu acreditas nisso. Tens mais oportunidades, os clubes também apostam mais na formação. Naquela altura não tinhas assim tantos jogadores jovens a aparecer na primeira equipa. E logo aí foi uma surpresa grande para mim. E depois poder jogar com esses jogadores todos que eu já te disse, nesse plantel fabuloso, e poder ganhar esses troféus todos logo no primeiro ano, acho que foi realizar o sonho que sempre tive. Porque depois vais para o Barcelona, como tu há pouco disseste, que quiseste regressar, não foi? Sim, eu quis regressar porque achava que... Eu já disse isso, acho que foi a única... Não é arrepender, eu não me arrependo nada daquilo que faço, mas se fosse hoje em dia fazia as coisas de maneira diferente. Porque já és muito novo também. Era muito novo, era o que eu estava a te dizer. Eu cheguei ao Barcelona, ia fazer 19 anos. Entras num balneário onde está Luís Henrique, Xavi, Puyol, Ronaldinho. Podia estar-te aqui a falar do plantel todo, que era fabuloso. Eu só tinha que esperar pela minha oportunidade, sabes? Como o Iniesta fez, que também começou a aparecer nesse tempo e soube esperar o momento dele, e eu tinha que fazer o mesmo. Só que lá está, tu quando chegas a esse patamar tão cedo, tu achas que também já estás ao nível desses jogadores, e não estava.
mas não estava ao nível desses jogadores. Então eu acho que aí cometi um erro e fui eu que pedi para sair, ninguém me mandou embora. Aliás, o Laporta na altura ele não queria que eu saísse, nem queria que eu voltasse para Portugal. Ele depois de aceitar porque depois eu disse que queria jogar mais, não queria estar no Barcelona só por dizer que estava no Barcelona, mas jogava pouco. Então ele disse: ok, eu deixo de ser emprestado, mas quero que continues em Espanha. Então eu tive para ir para o Valência na altura, para o Atlético de Madrid também. O Jorge Mendes na altura já era meu empresário e falou-me nisso, só que eu meti na cabeça que queria voltar para casa e queria voltar ao Sporting. E na altura até fiquei magoado com o Sporting, porque eu queria regressar a casa, né? O Sporting era a minha casa, era o único clube que eu conhecia e que cresci ali. E eu já disse isto várias vezes: o Sporting fechou-me a porta. E porquê? Porque eles quiseram contratar outros jogadores e tu? E eu fiquei para trás. Já agora? Não, eu fiquei Intercontinental. Sim. Eu fiquei para trás e. Para trás ou para a frente? Sim, eu acho que foi para a frente, porque depois de ir para o Porto percebi que o Porto. Foste campeão europeu? É diferente. Não foste? Não, só ganhei a Intercontinental. Só. Mas porque eu, quando chego ao Porto, eles tinham acabado de ser campeões. Mas foste campeão do mundo, então não me enganei na minha introdução. Fui campeão do mundo. Entretanto, eu sei que muitos sportinguistas ficam magoados quando eu falo do aqui Porto. Não há ninguém que tinha ficado magoado. Não há aqui ninguém. Mas sinceramente eu vou para o Porto porque o Sporting é que me fecha a porta. A realidade é essa. Eu queria voltar ao Sporting. Eu não me importava na altura de baixar o meu salário, e eles sabiam disso, mas fecharam uma porta, tiveram as decisões deles. Se foi certa ou errada, isso já não é comigo, mas eu sempre disse a eles, reuni-me com eles e na altura disse ao Jorge Mendes que era para o Sporting que eu queria voltar. Também já disse isto várias vezes, que eu não queria ir para o Porto. Eu sempre disse isso ao Jorge, não queria ir para o Porto, mas a verdade é que depois veio-se a confirmar que foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Tu acreditas no destino até certo ponto? Ou seja, tu há bocado falaste naquele 15 minutos em que o teu irmão foi ao balneário vestir-se, e se não tivesse ido logo para casa, tu se calhar não teria sido. Ou se eu tivesse faltado ao jogo, seja que foi. E neste caso foi uma decisão de terceiros, não é? Neste caso o Sporting, algum decisor do Sporting que tomou uma decisão que se provou ser errada. Acreditas que tinhas aqui outras alternativas? Eu acho que o teu destino já está traçado. Eu acredito muito nisso. E as coisas, quando acontecem, é porque têm que acontecer. Não sou muito de pensar, queria aquela casa, mas não fiquei com ela. Porque não teve que ser, não tinha que ficar com a casa. Então eu acho que foi isso. O Sporting foi muito importante para mim, é um clube que eu respeito e admiro muito. Mas o Porto é o Porto. E então estava escrito que ias para o Porto e repare, e digo-te mais, eu nas camadas jovens, quando jogávamos com o Porto, que chegas ali aos juvenis, tens aquela fase final de 4 equipas, não é? E normalmente era sempre Sporting, Porto, Benfica, e às vezes entrava o Guimarães ou o Vitória ou o Boa Vista, porque eram as equipas mais fortes na altura. E entre Sporting e Porto era sempre aquela rivalidade. O Porto sempre foi aquele clube, aquele ADN forte. Já nas camadas jovens tu sentias isso. O que é que tu sentiste em 2004 quando entras no Porto, diferente do Sporting? Qual é que eram assim, grandes diferenças? Muita coisa. Tudo o que se passava no Porto ficava ali dentro. Enquanto o Sporting e o Benfica, toda a gente sabia o que é que se passava lá dentro. A comunicação era muito mais bem gerida. Muito mais. Isso protegeu os jogadores. Tudo o que fazias eles sabiam, porque tens uma cidade a viver para o clube.
por isso não te podes esticar muito, porque toda a gente sabe os teus passos. Mas se jogasses bem não havia problema se ganhasses, mas se jogasses mal eu estou farto de dizer que não é fácil triunfar no Porto, porque quando as coisas correm mal é muito difícil tu viveres no Porto. Ou tu tens uma personalidade forte e aguentas aquela pressão, mas lá está, eu às vezes que estive no Porto não vivi épocas assim como estamos a viver agora, não é? Esta fase do Porto está complicada. Eu nunca passei por isso. Sempre tive épocas sempre a ganhar tudo. Os portistas não estão habituados a passar por aquilo que o Porto está a passar neste momento. Foram muitos anos a ganhar ou perto de ganhar. Sim. Neste caso. Ou no mínimo perdes um ano, mas ganhares no próximo. E eu sinceramente vejo o Porto a passar um mau bocado, né, durante algum tempo. Como é que se dá a volta? É aguentar a pressão? Aguentar a pressão e as pessoas que comandam o Porto, que eu acredito tanto no presidente como nas pessoas que rodeiam o presidente, que consigam arranjar soluções. O que é que tu destacas dos anos do Porto? Tu ficaste portista, portanto, e depois ainda voltaste ao Porto em 2014, 2015. Portanto, ficaste obviamente com uma ligação muito forte. O que é que, assim, os melhores momentos quando é que tu começaste a desenvolver a trivela? Foi no Porto? Foi no Sporting? Sempre desde miúdo que eu fazia. Aliás, eu já contei isso. Houve um treinador, olha, lá está esse Zezinho que meteu uma extremo. Uma vez no treino, estávamos a treinar e foi na semana em que tínhamos o jogo contra o Benfica para decidir o campeonato. Tínhamos que ganhar no mínimo 3-0 ao Benfica em Alvalade para sermos campeões. E eu estava na equipa principal e estava na equipa titular na altura dessas estrelas que eu já disse, de Vianas, Carlos Martins e companhias. E eu faço uma jogada que venho para o meio e chuto a baliza de trivela e por acaso não foi golo, mas passou ali perto do poste. E ele olhou para mim e disse-me: voltas a fazer isso e vais para o banho. Mas ele veio aquilo para a brincadeira. E logo de seguida eu pego na bola, faço exatamente a mesma jogada, chuto a baliza, só que em vez de passar ao lado, meto a bola mesmo na gaveta e comecei a festejar. Coisa de miúdo. E ele virou-se para mim e disse: eu avisei-te, tira o colete e vai para o banho. E eu aí fiquei a olhar para ele, mas fui na boa. Fui-me a rir para o balneário e tudo. Tomei banho. Fui-me embora. No dia a seguir tínhamos o jogo e ele dava a equipa a seguir ao pequeno almoço. E a gente estamos no balneário e ele começa a dizer a equipa e eu fico de fora. E aquilo começou-me logo ali a azar, porque eu nunca aceitei muito bem jogar ao banco. Acho que ninguém aceita. Sim, mas há uns que aguentam-se mais. Foi algo que eu sempre tive dificuldade em aceitar. E nisto ele dá a equipa, fala, explica aos jogadores quem bate os cantos, aquelas coisas todas dos treinadores. E no final ele vem ter comigo e disse: vais jogar ao banco, mas és tu que vais entrar e vais-me resolver o jogo. E eu olhar para ele, claro, só me apetecia matá-lo, não é? Mas a realidade... Que idade é que tinhas? Tinha 14, 15 anos. Mas a verdade é que entrei, ofereci 2 golos ao Lourenço e acabámos por ser campeões. Mas lá está, a trivela veio comigo desde sempre. Havia treinadores que achavam piada, haviam treinadores que estavam-me sempre a dar na cabeça porque achavam que eu estava-lhes a faltar ao respeito, porque eles às vezes queriam fazer aqueles treinos de passe mais normais e eu metia sempre a trivela e eles achavam que eu estava a passar por cima deles, até que depois começaram a perceber que era uma coisa normal minha. Queres descrever a trivela para quem não é entendido de futebol? Como é que é uma trivela? É chutar com a parte fora do pé e... É facílimo, claro. Qualquer um faz isso. E depois meter a bola na gaveta. Exato. E depois meteres uns efeitos assim diferentes. Sabe, não é nada comum. Também já era para os nossos ouvintes, não é nada comum. É porque nós falamos há bocado.
letra e bicicleta e mesmo panicas, mas a Trivela diria eu, é menos comum e é mais difícil do que. Hoje em dia já vês alguns jogadores a fazer e a fazerem bem. Mas perguntava-te, no Porto, o que é que tu tens assim mais. Sabes que eu quando entrei no Porto, eu tive a felicidade de apanhar uma equipa com jogadores muito experientes. Apanhei Jorge Costa, apanhei Vitor Bahia, apanhei Costinha, Maniche, Derlei, aqueles jogadores todos que tinham acabado de ser campeões europeus, não é? O único que eu não apanhei foi o Deco, porque fiz a troca com ele vai para o Barça e eu venho para o Porto. Mas logo aí eu senti que era um balneário, que era um clube diferente. Tudo o que se passava ali era o capitão que falava. E depois os treinos era uma loucura. O que isso quer dizer? Era uma loucura porque ali ninguém reclama, não há tempo para paragens, sabes? Tipo, ali o treino é o jogo, porque ali é aquele dilema de treinas bem, jogas bem, treinas mal, vais jogar mal. E ali é assim. Ali os treinadores não se metiam em bolas divididas, não havia faltas. Era tu davas-me a mim, a seguir eu dava-te a ti, estava tudo bem. Mas todos os problemas ficavam no campo, sabes? Então aprendi muito com isso, porque e tu vês que as equipas do Porto durante o jogo eles não paravam para pedir faltas. Eles levavam porrada, levantavam-se, pegavam na bola e seguia. E, enquanto os jogadores do Sporting, Benfica, gostam muito de parar, de reclamar com o árbitro. Obviamente também quando era para ir direito ao árbitro e reclamar, não ia só um e a equipa toda. Sim. Porque era esse espírito, era esse ADN que hoje em dia falta ao Porto. Hoje em dia não sentes isso. Nunca tiveste uma mentalidade tão aguerrida, /competitiva como nesses tempos do Porto, mesmo quando jogaste Inglaterra, no Chelsea, jogaste na Itália também, no Inter. Mas não tive esse ADN. O Porto, por isso é que eu digo, o Porto é muito diferente. E depois a própria base, a própria estrutura que há dentro do clube é muito diferente de todos os sítios que eu passei. Gostas de ganhar em condições adversas? Por exemplo, quando voltavas à Alvalade, eras assobiado, provavelmente, imagino, pela malta que não te perdoava, que não sabia a história verdadeira. Isso dava-te mais pica ainda mais para... O Sporting, sinceramente, eu nunca joguei muito bem com o Sporting. Não, porque, não sei, não era porque eu não queria, mas as coisas não me corriam assim muito bem. Não sei se ficava ali um bocado tímido. Não era tímido, mas como eu cresci ali, ficava ali meio que aquele sentimento de vou respeitar este clube. E às vezes gente da cabine e o Bahia tinha a mania dessa brincadeira de dizer vamos jogar com um jogador a menos contra o Sporting, porque uma motivação espetacular. Por isso mesmo, porque eu contra o Sporting não fazia grandes jogos, fazia assistências e tudo, mas não fazia assim grandes jogos. Agora contra o Benfica sim. Contra o Benfica eu amava jogar contra o Benfica. Está aqui um Benfica. Estamos aqui em paridade hoje. O João deve estar a lembrar de alguma coisa. Se há uma maldade tenhas feito ao clube. E contra o Benfica sim, por lá está, porque sempre que eu ia ao Estádio da Luz, eu sempre respeitei isso e compreendo isso dos adeptos, porque nós, quando temos algum receio de um jogador, a gente tenta sempre meter aquela pressão nesse jogador e para ver se ele sai do jogo, mas erravam porque ainda me davam mais força para jogar, mas era o pior estádio que eu tinha cá em Portugal, porque sempre que ia à Luz passava o jogo todo a ser assobiado e a ser criticado, mas depois lá está, tinha que acabar com vocês. É assim. Faz parte. E também falas sobre isso, falaste numa entrevista sobre isso, sobre a tua experiência na final
do Campeonato da Europa em França, portanto do Euro 2016. Também disseste numa entrevista que os franceses tinham aquele ganho, portanto quando estavam a entrar no estádio viram os autocarros. Queres contar essa história? Pá, foi impressionante porque antes do jogo a gente sai do hotel, né? Temos os nossos portugueses a apoiarem-nos, mas quando a gente chega ao estádio, pá, já estava, a festa estava toda montada. Sabes, aqueles autocarros abertos, já tudo pronto para eles. E eles próprios, os jogadores franceses no túnel, a dizer nós saímos aqui só com a vitória, os nossos adeptos estão à nossa espera. Pá, é de coisas que tu começas a olhar para eles, estamos feitos hoje. Que a realidade é essa. A França tinha uma seleção incrível e tivemos a sorte do nosso lado. A realidade é essa. A França jogou mais que nós, mas também há que saber, no futebol há que saber sofrer, e nós soubemos sofrer, e depois tivemos aquela felicidade do Éder fazer aquele golo, e depois foi 10 minutos a sofrer. Foi os piores minutos que eu passei, porque tu olhavas para o relógio e parecia que o relógio não saía do sítio, sabes? A hora parecia que estava parado, não sei se eles desligaram alguma coisa, mas pá, foram os piores minutos que eu passei dentro de campo, porque depois já envolve muita coisa, sabes? Já é a ansiedade, já não consegues controlar as tuas emoções. Tu estás ali, mas estás sempre a olhar para o relógio a ver se, e estás sempre a olhar para o árbitro, estás à espera que ele apite. Então foram minutos complicados, mas felizmente foram felizes não só para nós, mas para o país. Eu estive nesse jogo e foi dos melhores. Já fui a muitos jogos de futebol e assisti muitos jogos ao vivo, e este claramente está lá número 1. E lembro perfeitamente de se sentir a descrença dos franceses à medida que o tempo ia passando. Sim. Nós íamos aguentando, que a equipa ia aguentando. Mas sabes que isso foi uma coisa que nós notámos em campo. Porque tu, quando entras, né, no início do jogo, sentes aquele calor, né, dos franceses, aquele abafo todo. Mas ao longo do tempo, principalmente quando a gente vai para prolongamento, tu começas a sentir que eles começam a baixar o ritmo, e não sei se eles perceberam que aquilo ia correr mal para o lado deles, pá, não sei, mas nós em campo, principalmente, pá, eu falo por mim, não posso falar pelos meus colegas, mas falo por mim, eu senti que eles já não estavam a acreditar tanto que iam ganhar, entendes? E eu acho que foi isso que também nos deu mais força, porque houve uma parte, e se tu estavas lá, lembras, ouvia-se mais os poucos portugueses que lá estavam do que os franceses, né? E o estádio era enorme. Parámos de gritar, sim. Pá, e nessa parte do prolongamento eu ouvia mais nós, né, do que os franceses, e acho que foi isso que também fez-nos acreditar que era possível, porque aos 90 minutos levas com uma bola oposta. Por isso estava tudo feito para nós. Deu-te mais gosto, portanto, ganhar nessas condições. É pá, sem dúvida. Tu disseste que para ti das pessoas mais importantes no meio disto tudo foi o Fernando Santos, o selecionador, porque soube gerir um grupo de homens. Para ti, o que é um bom líder? Tu já tiveste muitos treinadores, portanto, muitos líderes. Epá, eu não fugires à tua responsabilidade e seres sincero com os jogadores. Eu acho que a pior coisa de um treinador é querer mentir ao jogador, sabes? Vir com desculpas, ou não encarar o jogador, porque tem muitos treinadores assim, que não encaram o jogador, que não falam com o jogador, não dão explicações aos jogadores. E o Fernando Santos, pá, por muito que gostes ou não gostes, ele foi sincero, principalmente comigo. Eu não posso falar com os outros jogadores, mas pelo aquilo que eu vivi na seleção, acredito que ele tenha falado com todos. E tu tiveste um papel muito importante no Euro, de marcar um golo contra a Croácia e entraste mas lá está, repara, eu sempre que entrava, eu mexia com o jogo, e eu uma vez eu disse o que é que eu tenho de fazer mais para jogar titular nesta equipa, não é? E ele foi sincero comigo.
Obviamente que ele é aquele treinador que entra nas loucuras dele se tu entras aos 60 minutos e corre bem, vais ter que entrar sempre aos 60 minutos. Essa precisão. Não é 61 nem 60 e ele entrou numa fase em que achava que eu era o anjo da guarda dele ou da equipa. Entraste aos 25, não foi na final? Foi por causa da lesão do Cris, porque senão se calhar só entrava aos 60, mas ele tinha muito essas coisas. Mas foi sincero comigo, tivemos uma conversa e ele explicou-me aquilo que ele queria. E depois lá está, ou tu aceitas ou não aceitas. E por muito que me tenha gostado, porque eu achava que tinha qualidade suficiente para jogar a titular na nossa seleção, mas foi o que eu disse a ele: enquanto eu estiver aqui, eu vou sempre dar o meu melhor pela seleção e vou desfrutar ao máximo dos minutos que vou jogar, porque ele foi próprio a dizer isso, que ele achava que e lá está, eu também achava que era um titular, porque eu sabia que ia jogar sempre, eu sabia que ia entrar sempre. Eu acho que com o Fernando Santos eu só não entrei um jogo porque não sei se foi na Albânia, porque o Tiago na altura acaba por ser expulso e estávamos a ganhar por 2-1 ou 3-2, já não me lembro, e ele aí só podia entrar mais um jogador e ele teve que meter um jogador no meio, mas ele falou, mas lá está, ele também teve esse cuidado de vir falar comigo e ficou tudo esclarecido e eu entendi, mas lá está, chateado, mas entendi, porque queria jogar, queria ajudar, mas ele tinha sempre esse cuidado. Tudo o que ele fazia, ele falava com os jogadores, enquanto os outros treinadores, pelo menos comigo, nunca me deram uma explicação. E eu nunca entendi o porquê do meu caminho na seleção ser sempre altos e baixos. Ora estava, ora não estava. Às vezes não era convocado e não entendia o porquê. No Porto, com o Scolari, perdi um Mundial onde tinha acabado de ser o melhor jogador da Liga e o melhor extremo da Liga, e mandaram-me para o Europeu de Sub-21 e não vou ao Mundial. Ninguém percebeu isso na altura. Por isso houve muita coisa que eu nunca entendi qual era o problema comigo na seleção. Por isso é que eu digo, a pessoa mais importante para mim na seleção foi o Fernando Santos, porque teve esse cuidado de falar comigo, de me explicar o que queria e o que não queria, e de me dar essa oportunidade de voltar à seleção e de jogar novamente na seleção. Um amigo meu, por acaso está ligado ao Porto, que diz que 90% dos problemas do mundo têm a ver com comunicação. Tu concordas com isso? Ou seja, se as pessoas estivessem a falar todas contigo e tu estarias... Eu concordo, porque acho que nós temos que encarar as coisas. Eu acho que já somos crescidos para assumirmos o que quer que seja. E acho que não há problema nenhum em termos uma conversa, em discutirmos alguns assuntos, em termos algumas opiniões cá para fora. E o Fernando Santos nisso é um homem que é disponível, está sempre pronto a ouvir o que o jogador também pensa, e por isso é que ganhou o que ganhou. Ora, ele ganhou uma Liga das Nações e ganhou um campeonato europeu, porque ele tinha isso, ele tinha a equipa nas mãos. Por toda a gente, chateada ou não, que ele tem aquele feitio dele fechado, de manhã é um homem que é complicado lidar com ele, que acorda mal disposto. Tem direito a isso também. Tem direito a isso, mas é um homem com um coração muito grande, sabes? É um homem que tu, se precisares de alguma coisa e fores-lhe pedir, ele está ali para te ajudar. Então foi isso que... E eu estou farto de dizer isto. Eu acho que nós ganhamos o europeu pela união que ele conseguiu montar ali. Com tanta conversa sobre bola, o objeto que tu trouxeste aqui, que nós pedimos para trazeres hoje, é a minha bola. É a tua bola. Queres falar um bocado? Lá está, a bola é a minha vida, não é? Desde sempre. Eu acho que não nasci a jogar a bola, e há muita gente que não acredita nisso.
Eu até aos meus 7, 8 anos foi quando eu comecei a ir para o DDS e começar a jogar a bola. Eu não ligava muito ao futebol. Como tu já disseste aí, ligava mais ao karaté, a outro tipo de brincadeiras, mas eu à bola não ligava muito. Depois de começar a treinar e a jogar assim, aí começou a paixão, o amor que ainda tenho hoje pelo futebol. É muito complicado pendurar as chuteiras? Ou ainda nem sequer... Não, foi difícil, é sempre difícil, principalmente aquela rotina que tu tens durante anos, de acordares, de ires para o clube, estares no balneário, as brincadeiras que se passa ali dentro, as confusões também se passam no mundo do futebol, aquelas discussões agradáveis que há no mundo do futebol no dia a dia, aquele stress todo, porque o futebol é um stress e desgasta-te muito. Isso fez-me falta durante algum tempo, mas lá está, eu acho que tu quando acabas e tens a tua vida organizada e tens uma família ao teu lado, faz-te esquecer um bocado esse mundo. E eu tive a sorte de ter uma família fabulosa que me ajudou a passar por essa fase, e agarrei mais aos meus filhos, porque a realidade é que eu passava pouco tempo com eles por causa do futebol, né? Estás sempre em estágio, tens sempre jogos, raramente estás em casa, então eu não passava muito tempo com os meus filhos, e hoje em dia tenho a oportunidade de fazer tudo com eles. Posso levar a minha filha, a Cauana, onde ela quer, posso acompanhar o Ricky nos treinos. A minha filha mais velha, infelizmente, vive no Porto, não posso estar a acompanhá-la todos os dias, mas também já está a chegar aí as férias e ela já vem para o pé de nós. Mas é isso, eu acho que tu, quando tens a tua vida organizada e os teus negócios, passa-te um bocado ao lado, mas nunca esqueces a rotina do futebol. Vais estar sempre ligado ao futebol. Tu tens outros projetos, estavas agora a ter outros negócios, tens uma linha de roupa, uma marca de roupa. Como é que te imaginas daqui a 10, 20, 30 anos ligado ao futebol, com os teus outros projetos? Eu acho que vou estar sempre ligado ao futebol. Sabes que eu não gosto muito de pensar o que é que vai ser a minha vida daqui a 10, 20 anos. Eu não sei o meu dia da manhã, sabes? Eu gosto de viver o dia a dia e sempre fui assim. Mas sim, mais perto, daqui a 10, 20 anos ainda estar vivo e acompanhar os meus filhos. mas sim, acho que vou estar sempre ligado ao futebol, porque é a coisa que eu melhor sei fazer, e tenho mais conhecimento por todo o tempo que passei no mundo do futebol. Mas sou uma pessoa que estou sempre aberta a aprender novas coisas. Nós aqui no Geração 80 fazemos sempre uma pergunta, que é: porque é que a geração do 80 é a melhor geração de todas? Qual é que é a tua opinião, Ricardo? Eu acho que são gerações diferentes, sabes? Tipo, já me fizeram várias vezes essa pergunta. Eu era mais feliz no nosso ano, porque eu acho que hoje em dia, com as internet e com os telefones, é muita informação para as crianças, e acho que estas crianças perdem um bocado aquilo que é ser criança, a brincadeira, a rua. Tu disseste isso recentemente, até disseste realmente que era importante as crianças voltarem à rua. Porque hoje em dia já não vejo muita criança na rua, por exemplo, a jogar a bola, ou a jogar à apanhada, ou às escondidas, que era as nossas brincadeiras na altura. Hoje em dia já não tens isso. Eu vejo pelos meus filhos, estão sempre agarrados. O Ricky não é muito agarrado aos telefones, nem às Playstations, mas a minha filha, por exemplo, já é mais agarrada aos TikToks. Tanto as duas, tanto a Ariana como a Cauana, gostam muito dos TikToks e não sei o quê. Eu acho que nós éramos mais felizes, porque andávamos na rua, respirávamos mais. Eu acho que estas crianças não têm tanto essa alegria, porque não querem, e acho que a culpa também é um bocado nossa,
os pais. Brincas muito com eles, ou brincaste quando eles eram mais novos? Tinhas esse cuidado, entre aspas, porque os filhos gostam, quando, obviamente tu tinhas as tuas obrigações, mas que os miúdos dizem que gostam é que os pais tenham tempo livre para eles, não é? Tu hoje em dia sentes isso mais do que antes? É aquilo que eu estava-te a dizer. Hoje em dia sinto que os meus filhos são mais agarrados a mim. Na altura não tinha muito tempo para essa brincadeira, porque a minha vida era chegar a casa, almoçar, descansar, porque passado 2-3 dias já tinha jogo outra vez. Então era difícil para mim ir, por exemplo, para a rua jogar a bola com o Ricky. Ele sempre gostou de futebol e a brincadeira dele é só futebol. Hoje em dia não, hoje em dia estou em casa, temos lá um campinho, jogamos 1 contra 1, faço chorar porque não o deixo perder, não o deixo ganhar, está sempre a perder. Até ao dia, mas enquanto eu tiver força ele não vai ganhar. mas sim, hoje em dia brinco muito com os meus filhos e agradeço a Deus por ter saúde para poder acompanhá-los. Acho que é uma boa maneira de acabar aqui a nossa conversa. Muito obrigado por teres vindo aqui à Geração 80. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Nuno Fox. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até à próxima!